Lucas 24, 13. Nós vamos ler Lucas 24 a partir do versículo 13, amém? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Primeiro, naquele mesmo dia, qual? Naquele mesmo dia, né? Jesus morreu na sexta, isso aqui seria o domingo, naquele mesmo dia, o dia da ressurreição de Jesus, que é o que nós estamos aqui nos relembrando hoje, através da ceia do Senhor, a respeito da morte e ressurreição do Senhor. E aqui é no dia da ressurreição de Cristo. Naquele mesmo dia, que dia? O dia da ressurreição. Estavam eles 2, indo para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. O que seria isso, irmãos? Uns 12 quilômetros. Tranquilo para andar 12 quilômetros, não é, irmão? Todo mundo nessa igreja aqui é fitness, andar 12 quilômetros é nada, né? 12 quilômetros. Eles iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Que coisas, irmãos? Jesus foi pego, Jesus foi açoitado, Jesus foi crucificado, Jesus morreu. Eles ainda não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas eles estavam conversando o que tinha acontecido. Versículo de número 15. Aconteceu que enquanto eles discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eles estavam conversando sobre quem, irmãos? E quem chega na hora? Olha que beleza. Eles estavam falando de Jesus, na frente de Jesus. Porém, entretanto, todavia, versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então, eles estavam falando de Jesus, na frente de Jesus, sem saber que era. Tá vendo, irmão? Se ele estivesse falando mal, Jesus estava lá. Pode sentar no seu lugar até aqui. Vamos orar mais uma vez, amém? Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E como nós cantamos hoje na primeira canção, vamos pedir para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos para que o Senhor, Pai, abra os nossos olhos espirituais, que possamos ver o Senhor, que nada nos impeça de te enxergar, não apenas os nossos olhos estejam abertos, como os nossos ouvidos atentos, e que o nosso coração queime na tua presença, Pai. Senhor Jesus, nós te pedimos, fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre alguns impedimentos de nós enxergarmos o Cristo ressurreto. O que é o Cristo ressurreto? É o Cristo depois da sua ressurreição. Esses 2 discípulos que estavam a caminho dessa aldeia chamada Emaús, diz o texto que os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer Jesus. Jesus estava ali com eles, mas eles não conseguiam ver Jesus ressurreto. E eles andavam pelo caminho, Jesus foi conversando com eles, Jesus falou da Escritura para eles, eles perguntaram para Jesus, Jesus falou com eles, mas eles até então não haviam reconhecido o Senhor. Nós, irmãos, temos que reconhecer hoje o nosso Cristo, não mais como o menino Jesus. Sabe quando nós chegamos lá no dia 25 de dezembro e nós vamos falar a respeito do nascimento de Jesus? Nós falamos do menino Jesus. Só que não é mais o menino Jesus, é o Cristo ressurreto. Não é mais o Jesus, como nós lemos lá em Lucas, no capítulo 2, que fala a respeito daquele que veio com 8 dias de vida, ser levado lá no templo para ser consagrado.
não é mais esse. Ele é aquele que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E os nossos olhos precisam ver. Ver o quê? O Cristo ressurreto. Cristo ressuscitou, irmãos. Ele não está morto, ele vive. E a palavra de Deus nos diz e nos ensina que onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está. Ali tinha 2 reunidos em nome de Jesus, falando sobre Jesus, sobre o que Jesus fez, sobre as coisas que Jesus realizou, de todas as coisas passadas, mas eles não conseguiam enxergar o presente, o momento em que Jesus estava ali, com eles, naquele momento. E o que nos impede, irmãos, de ver Jesus depois da sua ressurreição? Eu vou falar a respeito de alguns textos, são vários, você vai me acompanhando. O primeiro está lá no Evangelho de João, um livro à frente aí. Você está em Lucas, você vai para frente, você vai em João, no capítulo de número 20. João 20. Amém? João, versículo, vamos ler a partir do versículo de número 11. Amém? João. Pronto, agora vai. João 20, a partir do 11 aí. Amém? Primeiro, Maria. Essa Maria aqui é Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. O que ela estava fazendo na entrada do túmulo? Por que ela estava chorando? Me ajuda, irmãos. Jesus tinha morrido. Ela estava lá chorando. Enquanto ela chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos... Já pensou a cena, irmão? Você entra lá onde colocaram o defunto, não eram como a gente faz hoje, né? Cava e coloca. Principalmente naquela época, as pessoas que eram mais importantes, eles faziam dentro de uma caverna. Cavava a caverna e ali era o túmulo. Entrou no túmulo, você vê 2 anjos lá dentro lá. Qualquer coisa você já está no lugar certo, né? Quem for fraco do coração, dali não sai. Já ficou lá. E quando ela vê os 2 anjos no lugar onde tinham colocado Jesus. Um estava na cabeceira e um no lugar onde ficavam os pés de Jesus. Então lhes perguntaram: mulher, por que você chora? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor. Eu não sei onde o puseram. Então, até aqui, irmãos, olha aqui, ela não creu na ressurreição. Por que ela chora? Por que você chora? Porque levaram o corpo do meu Senhor. Ele estava aqui, o corpo. Eu não sei onde colocaram o corpo dele. Lembra que elas tinham ido até o túmulo de Jesus para embalsamar o corpo de Jesus. E chega lá e vê o quê? Nada. Ela chora por causa da morte. E chora por que mais? Porque agora levaram o corpo. É uma coisa terrível, não é verdade? São 2 dores. Versículo de número 14. Tendo dito isso, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Aqui já está ressurreto. Mas ela não reconheceu Jesus. Ela não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A mesma pergunta que os anjos fizeram. A quem procuras? Ela, supondo ser jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste e eu levarei. Olha aqui, Jesus, quando foi morto, a morte dele não foi uma morte tranquila.
ele foi açoitado muitas vezes, fustigado pela vara, depois colocado numa cruz, tanto que os seus discípulos fizeram o quê? Cada um para um lado. Pedro negou Jesus 3 vezes. Por quê? Ele tinha medo de morrer. Porém, quando ela chega lá, ela não percebe que é Jesus, e ela diz assim, pensando que é o jardineiro: ó, se foi você que tirou, em outras palavras, eu não quero confusão. Só me fala onde está o corpo que eu vou levar. Eu levo o corpo. Versículo de número 16. E disse Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Ela reconheceu que era Jesus. Quando? Quando Jesus diz assim: Maria. Ela já sabia que era Jesus que estava falando. Mas por que ela foi impedida de perceber que era Jesus? Algumas coisas nos impedem de ver Jesus, e a primeira é essa. São as lágrimas do desespero. Você já chorou assim, com aquele olho cheio d'água, que você não consegue nem ver as coisas direito? Porque às vezes as lágrimas dos nossos olhos deixam a nossa visão embaçada. E a visão dela estava embaçada por causa do quê? Das lágrimas. Das lágrimas do desespero. O que nós temos que saber é que não é mais necessário o choro. É que eu não preciso mais chorar. Sabe por quê? Porque Cristo já ressuscitou. Que as lágrimas dos meus olhos, ela não tem que embaçar mais. O desespero não tem mais que tomar conta do meu coração. E ela não reconhece Jesus, ela não percebe Jesus, porque o que tomou conta dela, porque o que se encheu nela, foi o desespero e as lágrimas. E às vezes, nós nos permitimos deixar que as lágrimas tomem conta, com que o desespero tome conta, e que quando essas coisas tomam conta de nós, como que a nossa visão fica? Embaçada. A gente não consegue enxergar Jesus conosco, nos ajudando na nossa situação, olhando para a nossa casa, olhando para a nossa causa. E por que a gente não consegue ver Jesus ao nosso lado, na nossa frente, na nossa batalha, na nossa dificuldade, na nossa dor, na nossa doença? Por quê? Porque nós deixamos constantemente as lágrimas do desespero tomar conta. E quando essas coisas acontecem, a gente não vê nada. Jesus está ali. A gente não consegue ver que é Jesus nos ajudando. E o desespero vai tomando conta. Cadê o mestre? Cadê Jesus que não está aqui? Cadê Jesus que não vê essa situação? Cadê o meu mestre? E o mestre estava lá, na frente dela. O mestre estava próximo a ela. Mas os nossos olhos se impedem de ver quando nós esquecemos o Cristo já ressurreto. Fala para o seu irmão assim: Cristo já ressuscitou. Os nossos olhos, ou melhor, nós não devemos deixar com que os nossos olhos se embacem pelas lágrimas do desespero. Porque quando nós deixamos isso constantemente acontecer na nossa vida, a gente não enxerga Jesus. Esse Cristo, irmãos, quando nós falamos o Cristo ressurreto, nós queremos falar o Cristo todo-poderoso. É o Cristo que venceu a morte. A morte não pôde detê-lo. A cruz não pôde detê-lo. Eles não puderam parar Jesus. Por quê? Jesus tudo pode. Ele é o Todo-Poderoso. E na nossa situação, que muitas vezes é menor que isso, a gente não vê Jesus. Por quê? Porque as lágrimas embaçaram tudo. Eu não vejo nada. É que nem eu sem óculos assim, ó. Nem chorei, mas não vejo nada. Mas que as lágrimas, irmãos,
A palavra de Deus diz que lá no céu, quando nós estivermos na glória, Ele enxugará todas as lágrimas. Agora, aqui, as lágrimas do desespero não tem que deixar ou nos impedir de ver o nosso Senhor. Você está em João? Vá comigo lá em João 10. Só volte algumas folhas. João 10. Diz, irmãos, que quando Maria Madalena, olha aqui, ela foi a primeira a ver Jesus ressurreto. A primeira. Quando ela olha para trás, ela vê, ela não reconhece que é Jesus. Ela olha para trás, não percebe que é Jesus, acha que é só um jardineiro que cuidava dali. Cadê o meu Senhor? Cadê o meu mestre? E quando Jesus fala para ela, Jesus já estava ali, mas quando Jesus diz assim, Maria, ela reconhece, ela fala, esse aqui é o meu mestre. Lá em João, capítulo 10, versículo de número 3, 10:3, diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Aleluia! Você viu, irmãos, que... Sabe quando alguém te liga e tenta te passar trote? Só que você sabe quem é a pessoa? Pela voz dela. Você vai dando corda, fala, eu sei que é você, pô, eu reconheço sua voz. Maria, quando ela ouviu Jesus dizer Maria, ela reconheceu a voz de Jesus, porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Às vezes nós estamos perdidos. O que fazer? Perdidos pelo desespero. As lágrimas tomam conta. E eu já não sei mais o que fazer. E a gente tem que ouvir o quê? Ouvir a voz do bom pastor. Ele diz que essas ovelhas, as suas ovelhas, reconhecem a sua voz. E ele chama as suas ovelhas pelo nome. Então olha aqui, quando as lágrimas do desespero vier, sabe o que você tem que fazer? Ouça a voz de Deus, porque Ele está junto de você. Você tem que falar, Senhor, que os meus ouvidos sejam abertos no meio desse desespero, e que eu possa te ouvir. Ouvir o Senhor me chamar pelo nome. Ouvir o Senhor me chamando pelo meu nome. Que coisa maravilhosa, irmãos. Aquela mulher com a visão toda embaçada, mas ela conseguiu ouvir uma palavra, Maria, eu já sei quem é. O coração dela se enche, se muda. Uma outra coisa, irmãos, você que está em João 10, volta só algumas folhas, vai lá em Lucas 24, no texto que nós estávamos lendo. Lucas 24. Que nós lemos a respeito desses dois discípulos. Um deles tinha um nome chamado Cleopas. Você que vai ter filho em breve, é um bom nome, você não acha? Cleopas, Cleopinhas, Cleuzinho, é o nome aí, pra você anotar. Diz que eles iam conversando, e Jesus pergunta, vocês estão falando sobre o quê? Estão falando sobre as notícias que aconteceram. Que notícia? Não, você é o único que veio de Jerusalém e não sabe das notícias. Aí eles foram contando para Jesus quais eram as notícias. Tinha o varão de Deus, Cristo Nazareno, profeta, poderoso em obras diante de Deus e todo o povo, e fala como os principais sacerdotes fizeram, mataram ele. Fala, já é o terceiro dia e até agora nada. Outra coisa, irmão, que nos impede de ver a Cristo,
capítulo 24, versículo de número 25, diz assim: Então lhes disse, honestos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? Até aqui por enquanto. Então eles falaram, poxa, nós estávamos botando tanta fé nesse tal de Jesus, vamos fazer muito milagre, viu? Teve um dia que ele, com 5 pães e 2 peixes, isso aqui é a versão Rafael Alencar, viu? Não está no texto não, só estou contextualizando. Pegou lá 5 pães e 2 peixes, alimentou a multidão lá, que só de homem tinha 5.000, tirando mulher e os bacuri. Se fosse contar, naquela época não tinha televisão, irmão. Pensa um casal para fazer filho. Era muita gente. E ele alimentou com 5 pães e 2 peixes, viu? Era uma beleza. E falou a respeito dos muitos. E nós estávamos botando muita fé nesse Jesus. Mas sabe o que fizeram com ele? Mataram. Poxa. Nós acreditou que era esse. Eles diziam. Que era esse que iria nos libertar. Jesus falou assim: nécios e tardos de coração. Não convinha que Cristo padecesse? Jesus, em outras palavras, diz assim: os profetas já tinham avisado. Os profetas já tinham profetizado. Ele tinha que sofrer. Ele tinha que morrer. E morreu. É o que tinha que acontecer. Versículo de número 27. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunhas as escrituras a respeito do que constava em toda a escritura. Então Jesus vai começando lá de Moisés até os profetas, explicando as escrituras para eles, ensinando. Jesus tinha que padecer, morrer, e depois ele iria vir em glória, ressurreto. Mas por que os olhos deles não puderam reconhecer Jesus? Pela ignorância. Eles estavam voltando triste. Quando a pessoa está lá cabisbaixo, chutando pedra na rua, chutando aquela latinha, chega Jesus, por que vocês estão assim? Estão conversando sobre o quê? Essa tristeza toda. Eles estavam tristes. Devia estar triste? Sim ou não? Não, porque era domingo. Eles tinham que crer, Jesus já ressuscitou. Eu não vi ainda, mas em algum lugar ele já ressuscitou. À frente, Jesus se revela para eles. Quando Jesus parte o pão, diz que os olhos deles são abertos. E um fala para o outro: por um acaso, o seu coração não queimava, não ardia, enquanto ele expunha as escrituras? A gente não percebeu. E às vezes os nossos olhos ficam vendados, irmãos, impedidos de ver pela nossa ignorância a respeito das escrituras. Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Não conhecemos quem é o Deus a quem servimos. E os nossos olhos ficam como? Vendados. Eu não creio nesse Deus. Eu sou um crente ateu. Um crente ateu. Não creio. Creio e não creio. Mas pela ignorância minha a respeito das escrituras, em saber quem é esse Jesus a quem eu sirvo, em saber que é esse Jesus, o Cristo ressurreto, o Todo-Poderoso, que tem todo poder no céu, na terra e debaixo da terra, que Ele tudo pode, que tudo segundo a sua vontade acontece. Porque nós temos ignorância e não conhecemos a respeito das escrituras, os nossos olhos ficam vendados. Mas quando nossos olhos são abertos? Quando o Senhor vai se revelando para nós. A palavra de Deus vai se revelando para nós. Os nossos olhos vão sendo abertos. Por isso que a palavra de Deus diz em João 8,32, conhecereis a verdade e ela te libertará. Os nossos olhos são abertos. Nós
começamos a enxergar o Cristo ressurreto quando conhecemos a Escritura. E você vê, irmão, que Jesus não é o Deus fraco, mas Ele é o Deus poderoso. Aquele negocinho lá, de Jesus e o diabo tirando queda de braço. Se Jesus ganhar, compartilha. Se você acha que é o diabo, só olha. Sabe aqueles negócios assim? Irmão, não acontece, pelo amor de Deus, irmão, me ajuda, me ajuda. Que negócio de Jesus e diabo não tem comparação, pelo amor de Deus. Essa é a tremenda ignorância, em querer comparar o poder de Deus com o poder do inimigo. Querer comparar a nossa situação e os nossos problemas com o tamanho do poder de Deus. E porque diante do nosso problema, diante da frustração que eles estavam tendo ali, da tristeza, eles não perceberam quem era o Cristo a quem eles serviam. Então, para que os seus olhos sejam abertos, conheça o Cristo a quem você serve, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso que quando Moisés chega a ele, fala assim: mas quem é você? Qual é o seu nome? O que eu vou falar? Diz que eu sou. Só. Eu sou. Ele é. Ele é. Jesus é o Todo-Poderoso. Ele pode. E é esse Jesus a quem nós devemos reconhecer. A ignorância, olha aqui, nos cega. Uma outra coisa. Vai lá em João, capítulo de número 20. João 20. Aqui são os versículos de Cristo ressurreto. João 20. Verso 19. João 20, 19. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, quando cai a tarde, chega o quê? Ajuda nós, né, irmão? O primeiro dia da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Então, quando chegava de noite, eles trancavam as portas, por quê? Eles tinham medo. Medo do quê? Dos judeus. Mataram Jesus, imagine a gente. A gente não vai dar para nada, eles vão pegar nós. E diz o seguinte: veio Jesus, pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos. E mostrou o... Por que mostrou o lado? Os irmãos sabem, né? Quando Jesus estava lá na cruz, ele foi perfurado com a lança ao lado. Então Jesus fala: sou eu. Aqui minhas mãos aqui. Jesus precisou mostrar as mãos. Jesus precisou mostrar o lado. Será que só porque estava à noite? Porque eles não o reconheceram. E eles se alegraram, portanto, os discípulos, de verem o Senhor. Outra coisa que nos impede de ver é a escuridão e o temor ao homem. Tem um outro texto, ainda não é o Cristo ressurreto, mas é Jesus, lá em Mateus capítulo 14. Jesus chama os seus discípulos e fala assim: entra no barco. Eles entraram no barco e foram. Jesus fala assim: eu alcanço vocês. Ele falou como ele ia? Não, mas ele falou uma coisa: eu vou lá, após vocês eu chego lá. Chega lá na hora da alta madrugada, chega Jesus andando na água. Os camaradas, olha o coração, irmão. Um monte de homem, né? Um monte de homem corajoso, viu, irmão? Pensa nos homens fortes. Morrendo de medo dentro do barco. Você vê que nessa hora todo mundo se revela, né, irmão? E eles começaram a gritar: é um fantasma! É um fantasma! Eles não reconheceram que era Jesus. Jesus falou: sou eu. Pedro disse: se for você, manda eu ir aí que eu vou. Se for, porque eu não tenho certeza. Se for, eu sei que
Se eu andar na água igual você está andando, é Jesus, não é fantasma. E ele foi. Mas por que os olhos deles também não enxergaram, assim como eles não perceberam quando chegou a noite? Porque às vezes, irmãos, nossa vida parece que toma uma escuridão. E o que eu quero dizer com escuridão? Às vezes a gente não sabe o que eu faço. Porque na escuridão a gente não... Ajuda aí, né, irmão? A gente não enxerga. Ou pelo menos o normal não enxerga. Na escuridão nós não enxergamos. Não sabemos o que fazer. Qual caminho trilhar. Por isso que quando chega a noite, a gente precisa do quê? Da iluminação. De algo que nos guie. Aquela lanterninha básica. A palavra de Deus diz que a palavra vai nos guiar. A palavra de Deus é aquilo que nos guia. E às vezes, irmãos, quando nós estamos lá, naquela escuridão, sem saber o que fazer, a gente não reconhece Jesus. Por isso, a gente tem que falar o que para o Senhor? Senhor, Tu, que é o sol do meio-dia, a estrela da manhã, a alva, Senhor, ilumina a minha vida. Senhor, ilumina o meu caminho. Eu estou nessa escuridão, eu não sei o que fazer. E Jesus faz o quê? Eu estou aqui. Eu guio você. E a gente, quando enxerga Jesus no meio da escuridão, quando a gente percebe Jesus lá no meio das nossas trevas, da nossa escuridão, a gente encontra o nosso guia, aquele que nos ajuda a esse caminho, aquele que nos guia por esse caminho. Por isso que a escuridão e as trevas não venham impedir você de ver Jesus. No meio das trevas, chame o nome do Senhor e você vai perceber que Ele está lá também. Uma outra coisa, ainda aqui em João 20, agora no versículo de número 25, diz assim, versículo 24 primeiro. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Porque um desses versículos atrás nós falamos, Jesus apareceu, mostrou as mãos, os lados, depois Jesus sumiu. Quem não estava na hora? Tomé, chamado Dídimo. E disseram-lhe então os discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir as suas mãos o sinal dos cravos, e ali eu puser o meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum eu acreditarei. Versículo de número 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs no meio deles e diz, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vede as minhas mãos. Outra coisa que nos impede, irmão, de enxergar o Cristo ressurreto é a nossa dúvida, a nossa descrença. O que Tomé falou? Jesus ressuscitou? Que conversa! Pra cima de mim. Menino criado. Não acredito não. Não acredito. Se eu não colocar o dedo ali onde estava o cravo, se eu não colocar o dedo ali do lado, ali onde furou, eu não acredito. Quando Jesus chega, lembra, as portas estavam tudo trancadas. Jesus entra lá, atravessando as paredes, como se nada acontecesse. A primeira coisa que ele diz é, Tomé, coloca o dedo aqui. Sou eu. Algumas coisas nos impedem de ver Jesus, é a nossa dúvida, é a nossa descrença, é a nossa incredulidade de crer que Ele é, de crer que Ele faz, de crer que Ele pode. E nós fala, creio não,
Se ele não fizer assim, 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 eu não creio. Se ele não fizer desse jeito e desse jeito, eu não creio. Aprenda uma coisa, irmãos. Nós cremos no nosso Cristo por quem Ele é. E não é por aquilo que Ele faz. Se Ele fez, Ele é Deus. Se Ele não fez, Ele continua sendo Deus. Ele tem o poder, Ele é. A dúvida, irmãos, é o que faz com que a gente fique cego diante das situações. Eu estou lá, no meio da minha luta, no meio da minha tribulação, e eu não creio que Ele vai fazer. Eu não creio. Não, eu creio que Jesus faz algumas coisas, mas isso aqui Jesus não consegue, não. Pensa num negócio difícil. Esse meu filho mudar? Não, mas Jesus, isso aí não consegue, não. Esse meu cônjuge, tem jeito, não. Isso aí só na glória. Aprenda a crer, irmão. E não duvidar, porque Jesus pode. A dúvida nos cega. A dúvida nos impede de ver o Cristo ressurreto, o Cristo poderoso, irmãos. A dúvida não tem que ser algo dentro do nosso coração, mas a dúvida precisa ser retirada, para que possamos crer que Deus pode todas as coisas. Mas a dúvida faz o que conosco? Faz com que a gente fique cego. Eu não vejo. Como que Jesus vai dar um jeito nisso aqui? Quem não dá jeito é você, irmão. Quem não pode é você. Quem não tem uma saída é você. Quem não tem um plano é você. Agora, não confunda a sua falta de sabedoria. Não confunda a sua falta de poder com o poder de Deus. Porque não é a mesma coisa. Porque Ele pode. Ele é o Cristo ressurreto. Ele tem poder. Ele tem saída. Ele tem meios. Ele tem planos. Ele pode agir. O que a dúvida faz conosco? Nos cega. Eu não tenho jeito. Eu não consigo ver uma saída aqui. Eu não consigo ver um meio. Eu não consigo ver mesmo, não. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer. Porque crendo em Jesus, mesmo não vendo uma saída, as coisas acontecem. A palavra de Deus diz em Coríntios que nós não andamos pelo que vemos. Eu não ando pelo que eu vejo. Eu ando pelo que eu creio. Amém? Glória a Deus. Penúltimo. João 21. Vamos acabando, irmão. João 21. Capítulo de número 4. João 21, 4. Diz assim. Lembra, irmãos, que Jesus, quando morreu, Ele falou assim: quando eu morrer, depois eu vou ressuscitar, e vocês vão adiante de mim para a Galileia. Eu vou encontrar vocês lá. Vai se encontrar lá na Galileia. Jesus tinha dito isso para os discípulos. Chega aqui, irmão, o texto. Lucas 21, versículo 4. Mas ao clarear a madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhe Jesus: tendes aí alguma coisa para comer? Responderam eles: não. Então lhes disse: lançai rede à direita do barco, e achareis. E assim fizeram. Já não podiam puxar a rede, tamanha era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu sua veste, pois havia se despido, e lançou-se ao mar. Por que eles não tinham percebido que era Jesus? Lembra? Jesus estava na praia, eles estavam no barco, e Jesus pergunta:
tem alguma coisa para comer? Tem não. E Jesus diz o quê? Pega as redes e joga daquele lado direito ali. Eles jogaram. Quando eles jogaram, aconteceu um milagre. Eles não pegaram uma quantidade de peixe normal, era muito peixe. E começaram a puxar aquela grande quantidade. João percebeu, isso aqui não é normal não. Aquele ali é Jesus. Falou para Pedro, Pedro falou, Jesus? O cara estava lá, devia estar só na sunga, né? Porque ele estava pescando. Colocou a roupa e pulou na água e foi encontrar com Jesus. Mas por que eles não tinham percebido que era Jesus? Por causa da distância. A distância, às vezes, nos impede de ver Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão, com muito amor e carinho no seu coração. Será que o seu coração está próximo de Jesus ou ele está distante? Porque quando o nosso coração está distante de Jesus, a gente não consegue reconhecer Ele. Jesus estava ali na praia, mas os discípulos não conseguiram ver Jesus. Será que todo mundo era míope? Os 12? Será que os 12 precisavam de óculos? Será que dos 12 ali, eles não perceberam que era Jesus? Mas a distância que nós nos colocamos de Jesus, isso nos impede de ver. Sabe, irmão, se o seu coração está longe, está distante, aproxima o seu coração do Senhor. Fala para quem está do seu lado assim, aproxima o seu coração do Senhor, meu irmão. Se ele falou um amém, é porque ele crê. Amém atrasado não vale. Tem que ser na hora, senão não vale. E a distância também nos impede. E por último, irmãos, vamos em Atos, viram algumas folhas na frente? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos 9. Versículo de número 3. Aqui nós vamos falar a respeito de Saulo, que depois se torna Paulo, né? Hebraico e grego, só muda isso. Então, Paulo tinha falado assim, me dá umas cartas aí, para eu poder pegar uns crentes, porque qual que era a profissão de Paulo? Ele era o perseguidor dos cristãos. Então a alegria dele era bater nos crentes no final de semana, era a alegria dele, pegar uns crentes, dar aquela pisa suave, até que, quando ele está a caminho de Damasco, 9:3 diz assim, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo ele por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou. Por que ele perguntou? Porque ele não reconheceu. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele ainda não era uma ovelha do aprisco. Quando ele ouviu a voz, ele fala, que voz é essa? Ele falou, eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. O que Paulo estava indo fazer, irmão, a caminho de Damasco? Ele tinha, olha aqui no versículo de número 2, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que achasse alguns que eram do caminho. Quem eram esses do caminho? Esses que eram os do caminho, eram os discípulos de Jesus. Assim, homens e mulheres, para que levassem presos para Jerusalém. Irmão, esse homem estava tomado pelo ódio, pela raiva. O que ele queria, ele falou assim, arruma umas cartas para mim, para eu poder prender um monte de gente. Ele não podia só chegar lá e prender, tinha lei na época. Dá umas cartas aí, para eu ir lá na sinagoga e arrancar aquele povo e trazer todo mundo preso. Às vezes, irmãos, o nosso coração, os nossos olhos, é cegado pelo ódio, pela raiva. Já viu aquele negócio? Fiquei cego de raiva.
Já viu já? Cego de ódio. Faz loucura. O apóstolo Paulo, que era Saulo, ele estava cego. Doido para pegar os cristãos. E às vezes, a cegueira, o ódio, cega a nossa visão. Eu estou com uma raiva daquele irmão, uma raiva daquela pessoa, uma raiva daquele vizinho que não abaixa o som. E a cegueira e esse ódio vai tomando conta, e isso vai cegando a nossa vida. Mas o que a gente tem que pedir ao Senhor é que Ele traga paz para dentro do nosso coração. Para que Ele tire o ódio de nós. Quando vê aquela grande luz, diz que Saulo cai no chão. E ele diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E às vezes, a nossa raiva não é contra alguém, mas a nossa raiva é contra Deus. Deus, por que isso? Deus, por que o Senhor permite isso acontecer? Deus, o porquê o Senhor fez isso comigo? Ou por que o Senhor deixa eu chegar numa situação como essa? Fico cego. A minha raiva já não é contra uma pessoa, não é contra mim mesmo, é contra quem agora? Ele é o culpado. E isso nos impede de ver o Senhor. Mas a resposta de Jesus é assim: eu sou Jesus. Esse Jesus a quem você está perseguindo, ele está vindo atrás de Jesus? Jesus já tinha morrido. Jesus já tinha ressuscitado. Só que ele não percebeu que era Jesus. Ele estava com ódio dos cristãos. E Jesus falou: o ódio que você tem a eles é o ódio que você tem a mim. Às vezes o ódio que você tem de algum irmão é colocando culpa em Deus. É jogando nas costas de Deus. Por isso, se dentro do seu coração é essa sementezinha aí, pede para Deus trazer a paz para dentro do seu coração, para que haja mudança em você e a paz possa reinar dentro do seu coração. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.